Olá, seja bem-vindo à 7ª edição do programa Ágora. Nosso objetivo é discutir os fatos que estão em destaque no país. Além do YouTube, você também pode nos acompanhar pelo Instagram @agorafacop. E o tema de hoje é árbitro de vídeo. E para você, quem foi o destaque da rodada? Se você pensou no VAR, acertou. Ele vem sendo muito comentado após os jogos. E para entendermos melhor, vamos ver a reportagem de Paulo Gomes e Rafael Carlos. Você que acompanha o futebol já deve ter visto esse gesto. Ele ficou conhecido por causa do VAR. O árbitro de vídeo, famoso VAR, chegou para ajudar a arbitragem. Estreou em jogos oficiais na Copa Nacional da Holanda em 2016, no jogo entre Ajax e Willem II. Porém, apenas na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, que o mundo tomou conhecimento. No mesmo ano, chegou ao Brasil e foi alvo de várias discussões. Para Jonathan Victor de Souza, treinador do Presidente Prudente Futebol Clube, essas dúvidas em lances polêmicos serão acabadas. Um recurso que veio para melhorar, para tirar essas dúvidas em cima do árbitro, essa pressão que eles tinham de um lance de interpretação, e veio para melhorar o futebol, né? O árbitro de vídeo poderá ser usado apenas em lance de gol, pênalti, cartão vermelho direto e confusão de identidade. O modo de assistir ao futebol também mudou aqui da arquibancada. Quando o árbitro se dirige até o monitor, a torcida entra em aflição. Pode vir a raiva ou a comemoração. Há uma boa parte dos torcedores que gostaram do VAR e que as partidas que seus respectivos times disputam são mais justas, como diz Robert e Mário. Porque antigamente, como a gente não tinha essa possibilidade de ver, que nem quando foi gol, a bola passa da linha, quando é cartão, aí eu acho que é bem favorável. Ele foi justiçado, né? Eu diria que ele foi justiçado. Um gol que ele tomou e que estava impedimento, o VAR corrigiu. E ao mesmo tempo em que ele fez um que não valeu porque o VAR viu, também foi uma justiça, né? Para os dois lados. Com o passar do tempo, a esperança é que o VAR contribua com uma maior transparência e agilidade no futebol brasileiro. Para conversarmos mais sobre esse assunto tão polêmico, contamos com a presença do árbitro da Federação Paulista de Futebol, trabalhando com isso há 15 anos, Bruno Soto. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, meus amigos, e é um prazer estar aqui hoje nesse programa. E com a Júlia Marchetti, que já foi repórter esportiva do jornal Imparcial, comentarista de jogos pela Rádio Max FM, Rádio Esporte e Notícias. Seja bem-vinda, Júlia. Muito obrigada, Isaac. Bruno, o VAR tornou o jogo algo exato, onde erros que comprometem o resultado deixam de existir? Isaac, o VAR foi implementado esse ano no futebol brasileiro e vem criando bastante polêmica aí, mas nessa questão que eles estão acertando, de pouco a pouco eles estão diminuindo os números de erros. Tem alguma questão interpretativa, que às vezes alguém pode interpretar de um jeito, um árbitro de outro, mas essa questão de adaptação vai melhorar e a cada dia o VAR vai ficar menos polêmico, né, do que está sendo agora. Júlia, você concorda com essa ideia? Eu concordo, até porque eu penso que toda tecnologia a gente tem que usar com um certo conhecimento. E eu acho que o árbitro em vídeo no Brasil, ele foi implementado meio que de uma forma precisa, vamos colocar, e não preparou os árbitros em si, né? Então acho que faltou um pouco de preparação. Então esse tempo de adaptação vai demorar um pouco mais por conta dessa falta de adaptação dos árbitros mesmos. A nossa equipe foi às ruas para saber as dúvidas do povo sobre o tema. Este é o Na Ponta da Língua. O árbitro de vídeo tem trazido melhorias para o futebol brasileiro? Então, Júlia, você acredita que ele trouxe melhorias? Eu acredito que sim. Mas eu volto a bater na tecla que, ao mesmo tempo que ele trouxe melhorias, com certeza, gols que eram anulados injustamente, ele trouxe justiça para o futebol, mas não tanto. Como o Bruno mesmo já citou, tem os lances que os árbitros detectam ou não, né? Então vai da visibilidade do árbitro, mas também tem a questão de que
em alguns momentos ele dificulta um pouco o futebol, porque o futebol é muito rápido, né? Ele não é tipo o vôlei que dá um tempo, não esfria. O futebol esfria o técnico, esfria o time, esfria a torcida. Como que ele poderia estar melhorando nesse aspecto? E eu volto a bater na tecla realmente que precisa dessa preparação dos árbitros, né? Porque essa demora na decisão é falta de preparação, né? É uma tecnologia nova, então falta preparação realmente. Bruno, você compartilha dessa ideia que falta preparação por parte dos árbitros? Alguns pontos. É assim, a Federação Paulista todos os anos fazem diversos cursos, aprimoramento. Essa questão do VAR porque é uma implementação nova, né? Tanto o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, tem algumas divergências, às vezes, de algum lance. Mas, o grande problema não é a questão da preparação dos árbitros, né? Porque os árbitros são todos preparados da mesma forma. A grande questão tudo é novo, a implementação é nova. Tem alguns protocolos que a gente segue aqui no Brasil, que não segue na Europa, que não segue, vamos dar um exemplo, na Ásia. E essa questão de aprimorar a questão dos protocolos, da questão da preparação dos árbitros, eles são bem rígidos nessa questão da preparação, né? Essa questão de na Europa já está bem avançado. Você acredita que no Brasil houve uma antecipação de implementar esse projeto no futebol? Não, eu acho que não. A questão do VAR veio para ficar. A questão da Europa é que o futebol da Europa é diferente do nosso futebol brasileiro, a questão da cultura. Aqui no futebol brasileiro tinha aquela questão de querer enganar o árbitro, lance de um pênalti, lance do empurrão. Eu lembro que antigamente na cobrança de escanteio, nossa, era uma garra, puxa daqui, puxa dali, até agressão tinha dentro da área que o árbitro não conseguia ver. Hoje com o VAR você vê que a questão do escanteio acabou. São detalhes da questão cultural do futebol, né? Que na realidade o futebol brasileiro é aquela questão de enganar, querer sempre ganhar vantagem em cima. E hoje com o VAR acabou 100%. Júlia, você acredita nisso, que não se trata de ser precoce a implementação, mas sim que o problema está na cultura do futebol brasileiro? Tem aquele famoso jeitinho brasileiro, né? A gente não pode negar, quem gosta de futebol, quem assiste percebe muito isso. Mas eu acho que é uma questão também, mas eu acho que essa questão do jeitinho brasileiro já está sendo bem cuidado pelos árbitros de vídeo. A questão é que eu acho que alguns lances ainda tem ali quem que vai analisar, chama, o árbitro não vai olhar. Acho que tem alguns lances ainda que faltam ter um olhar mais crítico realmente, um olhar mais cuidadoso. Porque às vezes passa algumas jogadas que, pisões, empurrões, acho que ainda está passando algumas jogadas que não deveriam. Então acredito que talvez tenha sido precoce, mas realmente essa questão faltou preparação, né? Faltou, vamos implementar o VAR, então vamos pegar 2019, vamos preparar todo mundo, todos os árbitros, e aí sim a gente coloca em todos os campeonatos. Até porque o futebol brasileiro é muito disputado. E a cobrança não é só dos jogadores em si, em cima do árbitro, é também da torcida. Então acho que até cuidaria um pouquinho mais dos árbitros se tivesse um pouquinho mais de preparação mesmo. Agora vamos para o intervalo e já voltamos com mais assuntos sobre o VAR. Até onde você chegou? Onde você deseja estar? O mercado de trabalho é exigente, por isso, mova-se. Com a Pós-Unoeste, você investe no seu crescimento e foca onde quer chegar. Em qualquer ocasião, você vai ganhar asas e liderar grandes conquistas. Mova-se e vá mais longe com os cursos presenciais ou à distância da Pós-Unoeste. Acesse unoeste.br/pós e inscreva-se já. Unoeste, o conhecimento te transforma. Estamos de volta com o programa Ágora, hoje discutindo sobre o famoso VAR. Estamos aqui com o árbitro da Federação Paulista, Bruno Soto, e com a Júlia Marchetti, que foi repórter esportiva do jornal Imparcial, comentarista de jogos pela Rádio Max FM, Esporte Notícias. Recebemos um vídeo pelo nosso Instagram, @agorafacop, do Sérgio Gomes. Vamos ver. Eu queria saber sobre o tempo do VAR, a duração do tempo do VAR aqui no Brasil está sendo muito prolongado. Por quê? Por reclamação, por indagação da marcação do árbitro. E a gente vê que lá na Europa o tempo lá é mínimo possível porque a decisão é mais rápida. Por que aqui no Brasil não poderia ser da mesma forma europeia? Nós já conversamos sobre isso no bloco anterior. Por que, Bruno, que aqui no Brasil não poderia ser da mesma forma que é lá na Europa?
Então, na realidade é isso que a gente falou, né? É a cultura do futebol. O Brasil, primeiramente, você vê que quando acontece algum lance que o VAR chama, os jogadores já ficam em volta do árbitro, só para ele chegar lá na televisão é de 1 a 2 minutos, né? E a questão da demora do VAR é o seguinte, o grande problema que acontece são os protocolos. A gente tem que seguir alguns protocolos quando é chamado o lance de VAR. Se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro são 12 câmeras, de 12 ângulos diferentes. E quando tem algum lance, eles têm que olhar esses 12 lances, essas 12 câmeras de cada lance. E às vezes o árbitro lá da cabine em cima e o árbitro embaixo. Por isso que também às vezes acontece essa questão da demora. Lá na Europa não. Aconteceu um lance de pênalti que na primeira câmera eles já verem que foi pênalti e o árbitro lá embaixo na primeira câmera já vê que foi pênalti e já dá o pênalti na hora. Aqui não, aqui a gente segue um protocolo que tem que olhar todos os ângulos diferentes. Júlia, você acredita que essa demora, essa morosidade em se tomar uma decisão pode acabar tirando um pouco da emoção do futebol? Eu acredito que tira. É aquilo que eu também já comentei no outro bloco, né? É a questão de esfriar. Porque a torcida comemora gol, já tem que parar de comemorar, os jogadores também. Mas essa questão também dos jogadores ficarem rodeando o árbitro também, né? É uma forma que a gente tem que observar que o erro talvez não esteja só no árbitro de vídeo, também esteja na cultura do nosso futebol, que é ficar em cima do árbitro e é também a torcida que está em volta. Eu acho que é ali, fez o sinal, para tudo, descansa, toma uma água e aguarda o árbitro. Enquanto aqui no Brasil não é tão rápido ainda, a gente se acostuma. Temos algumas imagens e vídeos da internet de jogos que aconteceram recentemente. Vamos dar uma olhada. Aqui nós temos uma faixa da torcida, parem, VAR, já chega. Nós temos outra imagem também do Capitão América, está reclamando que só tem medo do VAR. E também uma comemoração do Marinho, jogador do Santos, em que ele faz o símbolo do VAR, espera a decisão que seria da cabine e valida o próprio gol. Bruno, você acha que os jogadores estão levando o VAR a sério? Não, tá levando. Hoje você vê que tem algumas atitudes que alguns jogadores tinham, que hoje já não tem mais. Felizmente, né, para o árbitro, o VAR veio para ficar e para a gente ajuda muito. Tem alguns lances que até decidem em campeonato, que o ser humano, a gente está sujeito ao erro, né? Para vocês terem ideia, a gente tem treinamentos na Federação Paulista, que a gente memoriza um lance em 3 segundos, um lance de pênalti de área. Foi feito um estudo, a gente memoriza em 3 segundos. A gente tem praticamente de imagem na nossa memória 3 segundos de lance. Você imagina que isso é muito difícil, às vezes tem jogador na frente, a gente está correndo, está cansado, o estádio lotado. E o VAR veio para ajudar nessa questão nossa, que é questão física também. Não adianta a gente querer que a gente é super-herói, não é. E o VAR veio para melhorar essa questão nossa. Júlia, como você acha que os jogadores, os torcedores estão lidando com o árbitro de vídeo nesse começo de implementação dele? É tudo uma novidade, né? Então, do mesmo jeito que eles precisam de adaptação, né? Os árbitros, torcida, time, todos precisam também. Mas eu acho que está sendo bem levado a sério. Apesar de que ainda tem alguns lances ali que tentam simular, não sei se esquecem que tem câmera, mas tentam simular, mas eu acho que estão levando a sério sim. E essa questão do medo, né, igual o torcedor do Bahia ali colocou, é uma questão de que realmente muitos times eram mais ajudados que os outros, se a gente for ver campeonatos aí que eram decididos em pontos corridos e tal. Mas é uma questão de que ele trouxe justiça. Então isso, querendo ou não, pro jeitinho brasileiro assusta. Mas até o momento eu acho que estão respeitando bem, sim. Bruno, o VAR, ele chama o árbitro de apito e avisa ele de determinado lance, pede análise, ou é o contrário que acontece? Ou é o árbitro que chama o VAR e solicita análise? Como que funciona? Não, o árbitro da cabine chama o árbitro de campo se tiver algum lance duvidoso, ele chama o árbitro de campo. O árbitro, sempre quem checa é lá em cima, lá embaixo é difícil ele pedir, porque às vezes tem um lance de área, você vê que às vezes ele para um pouquinho, manda o goleiro segurar o tiro de meta ou qualquer reinício de jogo, mas sempre quem chama é lá em cima. Aqui embaixo é o árbitro às vezes ele dá um pênalti, mas quem checa é lá em cima. Então quem sempre chama o árbitro de campo é a cabine. Isso não pode colocar em xeque a interpretação do árbitro? Pode acabar mudando a opinião dele? Então é isso que eu falo, é a questão da implementação, né? Tem alguns tipos de lance que a Federação Paulista agora em 2020 já vai ter o VAR, Campeonato Paulista todo, primeira divisão, Série A2 nas semifinais já vai implantar o VAR na final.
E essa questão a gente está melhorando bastante. Às vezes o árbitro dá um pênalti, aí ele checa lá em cima, o árbitro interpreta que não foi pênalti, aí o árbitro que apitou de campo, ele vai checar lá na imagem. E às vezes tem aquela questão também que ele apita, que não pode acontecer isso, apitar um pênalti meio que na dúvida, né? Ou é pênalti ou não é. E às vezes também ele pode checar e mudar também a decisão dele, não tem problema nenhum. Aconteceu um lance desse do Palmeiras acho que Palmeiras e Corinthians, muito tempo atrás, que o árbitro deu pênalti, e depois o quarto árbitro anulou o pênalti. Com certeza o VAR ia... Na realidade não foi pênalti, né? Mas com certeza ia acontecer a mesma coisa, ia anular o gol. Mas com o VAR eles sabem que a imagem, lá não tem como ir contra a imagem, né? É que aquele lance não tinha o VAR. Você acredita que o VAR ele pode interferir muito em alguns lances, tanto nessa questão de mudar a opinião do árbitro, em relação, por exemplo, coloca em xeque, chama para analisar o lance, uma coisa que já tinha decidido pode acabar mudando a opinião dele? Você acredita que existe muita interferência? Eu acredito que tem que ter interferência, né? Porque já que tem a imagem, vamos fazer a justiça e ver o que está certo e o que está errado. Então, se ele tiver errado, que haja essa interferência. Mas eu acho que tem momentos também que tem interferência que não é positiva. Talvez ele tenha interpretado, né, a forma dele de interpretar e os árbitros que estão na cabine interpretaram de outra maneira. E aí anula, não anula. Mas aí acho que vai questão de preparação mesmo. E questão também de interferir, acho que tem que ter essa interferência, né? O VAR está ali para isso. Chamou, aí o árbitro decide se vai atender ou não, mas acho que tem que ter essa interferência, sim. Até quando a polêmica do VAR vai ser destaque nos noticiários esportivos de fim de semana e rodadas de meio de semana? Eu acho que na realidade a gente sabe que quem está atrás ali das câmeras, atrás dos monitores é ser humano, né? E às vezes vai acontecer erros, gente. Isso acontece. E às vezes o torcedor, o jogador, o dirigente de clube, o próprio clube não aceita. Mas essa polêmica, eu acho que o gostoso do futebol é sempre ter essa polêmica da discussão da segunda-feira, como é que foi a rodada de final de semana. E eu falo assim, por árbitro, por estar 15 anos no futebol paulista e já ter vivenciado bastante coisa, eu acho que o gostoso do futebol é a essência, é isso aí, essa discussão, meu time ganhou, meu time perdeu, o VAR chamou, o VAR não chamou, e acho que isso que é o legal do futebol, né? E você, Júlia, você concorda com o Bruno? Eu concordo, e lembrar que quando falaram que ia implementar o VAR aqui no Brasil, né, disseram que ia atrapalhar essa discussão pós-jogo, né? Não vai ter mais graça, mas continua tendo a graça, e eu acho que isso é muito importante mesmo. Mas que a polêmica seja pro lado positivo, não negativo, porque a partir do momento que está sendo pro lado negativo, está prejudicando também o próprio esporte. O VAR com certeza sempre será um assunto muito polêmico, mas infelizmente chegamos ao fim de mais um programa Ágora. Agradeço a presença de vocês, muito obrigado, Bruno. Prazer foi meu, e que vocês precisarem sobre qualquer dúvida do futebol, das regras do futebol, do VAR, eu juntamente com a Federação Paulista estamos sempre à disposição de vocês. E em 2020, Campeonato Paulista, mais uma vez relembrando, já que temos jogos da Copa São Paulo no dia 3 de janeiro, e vai ter o VAR na primeira divisão. Na Série A2, essa novidade nossa, nas semifinais e na final, vai ter o VAR também. E o futebol paulista é esse, praticamente do jeito que está indo no Campeonato Brasileiro, os 4 grandes vai estar na Libertadores. É o futebol mais forte do Brasil, é um dos futebol mais forte da América do Sul. E pode contar sempre comigo aí, com a Federação Paulista. Obrigado, Júlia, pela sua presença. Eu que agradeço por lembrarem, né? Eu que estava nessa cadeira no ano passado e hoje estou aqui, é um prazer imenso. Esta foi a última edição do programa. A equipe Ágora agradece por você ter nos acompanhado até aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau.